Até mais ou menos meado do século XVIII, era totalmente estranha a ideia de um governo mundial conforme aquela prevista no Apocalipse. A Revolução Comercial dos séculos XVI e XVII já estava intensificando o processo de desenvolvimento capitalista, que acabou unindo países pela circulação de mercadorias. Mas isso estava longe de ser uma administração global, conforme previsto na profecia. Até que em 1760, iniciou-se na Inglaterra a Revolução Industrial, que aumentou em muito a dependência de um país em relação ao outro. Empréstimos entre nações e monopólio tecnológico por parte de países mais ricos acabaram criando espaço para uma possível união entre governos, uma união não antes ocorrida. No século XIX, alguns sociólogos chegaram a falar de um imperialismo mundial que colocaria todos sob o mesmo governo. Nesse tempo, porém, tal ideia não passava de sociologia utopista, ou seja, um delírio dos pensadores, algo que nunca se realizaria. Hoje, no entanto, as coisas mudaram. Desde a segunda metade do século XX, a transnacionalização das empresas parece ganhar cada vez mais força. Nos anos 1950 e 60, veio a expansão das empresas multinacionais. Nos anos 1970 e 80, a vanguarda dos bancos e instituições financeiras. E inaugurando o século XXI, temos a força da internet, que já atinge bilhões de usuários em todo o mundo. Olhe em redor, constate por si mesmo. O nosso mundinho tornou-se de fato uma aldeia global, uma aldeia que cabe na palma de sua mão. As distâncias estão encurtadas pela tecnologia e as fronteiras tornaram-se um sistema que tem os dias contados. Em outras palavras, meu amigo, nós estamos vivendo a era da globalização, ou, segundo alguns, da glocalização. Este é um neologismo resultante da fusão dos termos global e local para referir-se à presença da dimensão local na produção de uma cultura mundial. Ou seja, todos seremos um, mas continuaremos com nossas individualidades culturais. Porém, sempre posicionados diante de apenas dois caminhos: o sistema ou a marginalidade do sistema. Pois a ideia é criar um governo único. Utopia? Não para alguns. Hoje temos certas demandas que não oferecem opção, senão a criação de uma governabilidade mundial para a própria subsistência da sociedade. A guerra hoje não é tanto por território, mas por tecnologia e recursos naturais. E se ninguém legislar isto de forma mundial, nós poderemos estar assistindo o ocaso da humanidade. E note, isso que eu estou falando aqui não é algo que eu deseje ou que eu concorde. Eu estou apenas ecoando o que dizem bons pensadores da atualidade. O meu papel aqui é apenas ler ou reler tudo isto à luz da profecia. E mesmo que eu não possa apontar diretamente isto ou aquilo como o cumprimento exato de Apocalipse 13, eu posso pelo menos refletir que o que está predito ali na Bíblia é passível de um cumprimento em curto espaço de tempo. Veja isto, a internet é uma gigante que ficará ainda maior quando o 5G for disponibilizado em todo o planeta. É inimaginável o que está por vir, mas o que este gigante tem de poderoso tem de perigoso. Quem, em termos mundiais, controla a internet? Que leis mundiais nos protegem de hackers, terrorismo cibernético, fraudes? As bolsas de valores são outro exemplo. Elas são uma ameaça à economia mundial, apesar da economia se valer delas. Sabe por quê? Elas são muito especulativas. Se cair a bolsa de valores de Hong Kong, por causa da declaração de um ministro da China, você poderá perder o seu emprego em São Paulo, mesmo sem nunca ter saído do Brasil. Já pensou o que é isso? Quem controla a bolsa de valores em termos mundiais? Ninguém. Ecologia. Há um grande e interminável debate sobre a soberania nacional de um lado e as necessidades do planeta de outro. A água que sai das montanhas de Golã são de Israel ou da Síria? A Amazônia é do Brasil ou do mundo? Percebeu o debate? É por isso que o Papa tem demonstrado tanta preocupação com agendas ecológicas. Novamente, estamos precisando de um legislador, de um governo mundial que dite as regras. De igual modo, também posso acentuar aqui o terrorismo, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, lavagem de dinheiro.
que também ganham força pela falta de um governo mundial, pois o sujeito pode traficar aqui, sonegar impostos aqui e deixar a sua fortuna num paraíso fiscal, prejudicando o país onde ele mora. Bem, todos esses elementos que eu mencionei, internet, tráfico de drogas, armas, ecologia, etc., são como crianças hiperativas numa casa cheia de instrumentos cortantes, sem a presença de um adulto que as discipline. Elas colocam a si mesmas em perigo. Novamente, precisamos de um governo que discipline o mundo e as crianças que estão soltas por aí. Zygmunt Bauman é um autor que dispensa apresentações. Maior intelectual falecido há poucos anos e principal teórico da pós-modernidade, os seus livros são aclamados em todo o mundo. Ele foi um dos que mais debruçou sobre a teoria ou o tema da globalização e as consequências humanas, partindo de várias perspectivas, como a da luta de classes, do sistema prisional, da questão das nações-estado, um modo de fazer política que parece estar atingindo até o seu esgotamento, segundo Bauman. Mas isso é outro assunto. Um tanto pessimista com relação ao que foi encontrado pelo caminho, um dia Bauman, que não era católico, encontrou-se pessoalmente com o Papa Francisco, a quem ele declarou: "Eu trabalhei toda a vida para tornar a humanidade um lugar mais hospitaleiro. Cheguei aos 91 anos e vi muitos falsos começos, até me tornar pessimista. Obrigado, porque você, para mim, é a luz no fim do túnel." O Papa ficou surpreso com aquela declaração e respondeu nessas palavras: "Ninguém nunca me disse que eu estava no fim do túnel." Então Bauman concluiu: "Sim, mas como uma luz, senhor Papa, como uma luz." E a afirmação desse pensador polonês não foi gratuita. Estamos caminhando para a unificação global. O que virá depois dela, só Deus sabe. Mas, se for algo que não conflite com os mandamentos de Deus, então podemos estar juntos nessa empreitada. Mas se for algo que interponha entre a obediência aos mandamentos de Deus e aos mandamentos do homem, aí você sabe o que deve fazer. Como cristãos, nós não devemos nunca, jamais desrespeitar a fé dos outros, mas devemos, com amor e honestidade, afirmar aquilo que a Bíblia diz. Uns, é claro, aceitarão, outros não. Eu espero sinceramente que os líderes mundiais, presidentes, papa, primeiros ministros, etc., tenham a consciência do papel que representam, pois um dia a aliança do anticristo se formará, e aí, ai daquele que ajudar na construção dela. Não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo, enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem? Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Atos 5, 28 e 29. Que esta seja também a nossa decisão, de nossa mente e de nosso coração.